ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí se guardando, né, se protegendo dessa pandemia. Já já, com fé em Deus, estaremos de volta, né? Antes de dar início à nossa aula hoje, eu queria passar só um comunicado aí para vocês, lembrando que as inscrições do Enem vai até o dia 2 de maio, então, né, vão lá, façam as suas inscrições, tá bom? Não parem de estudar, mesmo nesse processo aí da pandemia. Até então o MEC, né, que é o nosso Ministério da Educação, se pronunciou justamente para a manutenção do Enem no final do ano. Então, foquem, né, porque logo tudo isso vai passar e a gente vai caminhar aí a nossa vida normal, tá bom? Então vamos lá. Galera, como vocês sabem, né, a nossa aula hoje vai tratar justamente da última parte sobre a Primeira Guerra Mundial, né, o grande acontecimento daí que durou 4 anos, né, de 1914 até 1918. E como todo mundo sabe, né, toda reação, né, todo acontecimento tem justamente consequências, né? E a nossa aula de hoje é justamente para falar do fim dessa Primeira Guerra e as suas consequências, né, para o mundo no decorrer aí desse processo. Lembrando que, né, é nesse intervalo de Primeira a Segunda Guerra, né, que a gente vai ter desde já a explosão do nazismo, do fascismo, né? A gente vai ter aí a crise de 29 nos Estados Unidos, né? Só adiantando aí esse mundo pré-Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos lá, vamos de fato agora a nossa aula falando sobre o fim aí dessa Primeira Guerra Mundial. Galera, é necessário entender que, né, a Primeira Guerra Mundial vai acabar justamente em 1918, quando a Alemanha, né, resolve de fato assinar o Tratado de Rendição após justamente a entrada dos Estados Unidos na guerra. Lembrando, né, e demistificando aí a ideia de que foi os Estados Unidos o grande salvador do mundo nesse processo da Primeira Guerra Mundial. Não, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, todos os países já estavam bem desgastados desse conflito, né? E é mais fácil para uma potência que até então no início estava vendendo arma para os dois lados e depois, né, resolve atacar ali, entrar do outro lado e atacar a aliança ali formada pela Alemanha, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Primeiro ponto central após esse conflito, Primeira Guerra Mundial, é justamente a destruição em massa da população, né? Foram cerca de 10 milhões de mortos, incluindo aí a sociedade civil, né? Muitos civis foram mortos nesse conflito da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial também teve ataques direto à população civil, tá bom? E isso aí, né, vai render uma boa quantidade de mortos, né? Cerca de 7 milhões dessa população aí de mortos, tá bom? Então, galera, ó, você vai ter o fim da hegemonia europeia, né? Por quê, professor? Porque vários países europeus vão quebrar, né? Inglaterra, França, a própria Alemanha, porque vai ser imposto a ela o Tratado de Versalhes, que é uma coisa que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, todos esses países vão quebrar, porém tem um país na Europa que vai se destacar dentro desse contexto aí, que é justamente quem? A Rússia, né? A Rússia, que vai ser tão importante no término da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ela já dava a ideia, tá bom, de que seria uma grande potência, até porque, como vocês sabem, a Rússia, que precisa sair da Primeira Guerra Mundial em 1917 para resolver conflitos internos, justamente que é o nosso próximo assunto, né, que é a Revolução Russa, ela vai ter que se reorganizar, né? E após o fim da Primeira Guerra Mundial, enquanto todos os outros países europeus quebram, a Rússia, que está se reorganizando politicamente, vai dar certo, né? Vocês sabem que lá na frente a Rússia vai virar justamente a famosa União Soviética, né? A União das Repúblicas Soviéticas aí. Outro ponto central também é o avanço e o destaque dos Estados Unidos após financiar a Primeira Guerra Mundial e sair, né, da Primeira Guerra como um grande centro de tudo. Os Estados Unidos também vão ganhar autonomia, tanto política como econômica dentro desse contexto, tá bom? Então, galera, sem contar que ainda em 1918, após o final da Primeira Guerra, o presidente norte-americano Wilson, né, ele vai assinar os 14 pontos de Wilson, né, apontando os limites econômicos e políticos para as nações, tá bom? E isso aí vai ficar justamente
vai ser gravado como um grande episódio da questão histórica. Por quê? Porque é nesses 14 pontos de Wilson que a gente vai ter a criação do que seria lá na frente a ONU, né? Que é a criação da Liga das Nações, né? Então, dentro desse contexto, em 1918, a gente vai ter também a criação da Liga das Nações, beleza? Outro ponto central, galera, é o desmembramento de vários impérios, né? Um deles, né, que é o grande pivô aí do início da Primeira Guerra Mundial, que é o Império Austro-Húngaro, ele vai ser separado, né? Vão surgir daí vários países, e também o Império Otomano, tá bom? Que também vai se separar e outros países vão surgir nessa questão territorial. Galera, mas é bom lembrar também que não ficou só por aí, né? Esse resultado da Primeira Guerra Mundial não ficou só por aí, né? Algo muito importante vai acontecer em 1919, que é conhecido justamente como o Tratado de Versalhes. Professor, por quê? Porque a reunião vai ser na França, né? Os países vão participar lá dessa reunião, os países envolvidos na guerra, né? E a França vai se aproveitar justamente desse Tratado de Versalhes, tá bom? Aí a gente retoma só um pontinho que é essencial para que vocês possam entender. Professor, eu estudei, eu vi, eu li que a Itália, né, saiu de um lado e foi para o outro na expectativa de ganhar algumas terras, né, com um acordo que foi feito com a Inglaterra. Porém, no Tratado de Versalhes, a França proibiu que a Itália ganhasse qualquer coisa, acusando a Itália de ser também compatível ao conflito e ter destruído também aí uma boa parte dessa sociedade. Então a Itália, né, além de ser conhecida como a traidora da Primeira Guerra, ainda sai sendo penalizada, porque ela vai precisar devolver os territórios conquistados e vai precisar também pagar multa a alguns países. Porém, galera, é interessante lembrar que o país mais prejudicado no Tratado de Versalhes foi justamente a Alemanha, né? A grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, né, é que de fato vai sofrer com o Tratado de Versalhes. Eu coloquei aqui no quadro alguns pontos, né, para que a gente pudesse relembrar aí. Primeiro, né, vai ter justamente a redução da força bélica. A Alemanha agora só vai poder ter 1.000 homens, né, no exército. Esses homens vão ganhar muito pouco, né? A Alemanha ela vai entrar em um estado totalmente de caos econômico, né, de crise econômica mesmo, após a Primeira Guerra Mundial. Vai ter justamente a perca de territórios, né? A França vai ter de volta o território tão desejado por ela, que era a Alsácia e Lorena, né, que eram os maiores produtores de carvão mineral desse período aí, e você vai ter também, né, e a Alemanha vai ter que pagar por ano cerca de $300.000 a todas as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Então, galera, como vocês podem ver, o Tratado de Versalhes é um pouquinho da ponta dessa linha que vai ser cortada lá em 1940, quando a gente vai ter a explosão também aí da Segunda Guerra Mundial. Porém, de 1918, né, ou 1919, quando ocorreu a Conferência de Versalhes e o próprio tratado em si, né, de 1919 até 1940, o mundo ele vai enfrentar um processo de altos e baixos econômicos, né, um processo de valorização do nacionalismo e uma série de coisas que vai levar também ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, galerinha aí do terceiro ano, por hoje é só a nossa aula, tá bom? Espero que vocês possam aí estudar, né? Continuem os estudos, continuem de fato aí essa dedicação para o vestibular, até porque, como eu falei no início da nossa aula, ele vai ser mantido. Então, eu queria deixar para vocês aquele abraço, se cuidem, fiquem em casa e até mais.